a falar sobre os livros do Novo Testamento. A semana passada o Denis falou sobre qual livro mesmo? 1 Tessalonicenses, né? Que é um livro assim altamente profético, que fala das coisas que estão por vir. E hoje nós vamos falar sobre o segundo livro. O que aconteceu foi que essa igreja de Tessalônica estava sofrendo perseguições, e com a primeira carta de Paulo falou sobre a vinda de Jesus Cristo. Esses membros, né, essa congregação de Tessalônica começou a pensar que o dia do Senhor já chegou, e eles ficaram desesperados, né? E é isso que nós vamos falar hoje. Quem escreveu esse livro foi Paulo, provavelmente junto com Silas e Timóteo. Foi escrito no ano de 51, 52 depois de Cristo, e o propósito está aqui. Peço para os irmãos lerem 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, que diz o seguinte: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, naquele dia, o livro ele é escrito em volta com assuntos relacionados a esse grande dia. E algo assim, a gente sempre tem que ler a Bíblia voltando para a parte prática. Se você fala desse livro, que é um livro profético, são coisas assim que vão vir e virão acontecer. Como que tem que ser minha vida hoje, se relacionando a essas coisas que virão ainda acontecer? Se eu for ver as coisas como elas são hoje, sem ter essa esperança, sem ter essas expectativas, as minhas atitudes diante das dificuldades, as aflições da vida vão ser diferentes, de modo que se eu visse e eu conseguisse enxergar essas coisas de uma maneira mais palpável, de uma maneira mais real. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Como que a gente pode relacionar essa profecia do futuro com o meu dia de hoje? Com as minhas dificuldades, com os meus problemas, com as minhas esperanças, com aquilo que me deixa alegre, com aquilo que me deixa triste, que me deixa ansioso. A gente vai dividir isso em 3 partes, esse livro. A primeira parte, vamos falar sobre a perseguição que o povo de Tessalônica estava sofrendo. Vamos falar sobre, a segunda parte, vamos falar sobre o dia do Senhor. O que é esse dia do Senhor? E algo que aconteceu com esse povo foi que, como eles acreditavam que o dia do Senhor já chegou, eles abandonaram seus empregos. Eles começaram a parar de trabalhar. Já chegou mesmo, por que eu vou trabalhar? Né? E é sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho, sobre ociosidade, e chegaremos aí a uma conclusão em relação à eternidade. O foco é a eternidade. Amém? Então, a primeira parte, vamos abrir em Atos, vamos voltar um pouquinho em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nesse capítulo 17, ele fala de Paulo e Silas nessa região de Tessalônica. E vamos ler a partir do verso 5. O verso 5 diz o seguinte: Atos capítulo 17, verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turma, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César. Ou seja, os judeus continuavam perseguindo a igreja de Cristo. E esses irmãos, então, estavam sofrendo uma grande pressão externa. Uma grande pressão, né? Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo torturados, eles estavam sendo mortos. E isso, logicamente, traziam para eles intranquilidades, insegurança, traziam medo, né? Só que, além dessa pressão externa, eles estavam com uma grande pressão interna também.
né? Aquilo que está no emocional, na alma, né? Se questionando diante de Deus. Mas, puxa vida, esse Deus que nos amou tanto, que deu Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, como é que Ele nos deixa à deriva dessa maneira? Sofrendo, né? Sendo perseguidos, sendo mortos, sendo torturados. Que Deus é esse? E esse questionamento é um questionamento só para aquela época, né? Hoje nós não temos esse questionamento, né? Muitas vezes a gente passa dificuldades, lutas, e muitas vezes a gente coloca Deus à parede e fala, mas o que está acontecendo, Deus? Explica para mim. E Paulo responde isso. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 6 a 10, ele fala o seguinte: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. E aí, continuando, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que o alívio virá quando Jesus voltar. E aqueles que não obedecem terão suas consequências. Basicamente ele fala sobre isso. E continuando, né, no verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, esses sofrerão penalidade de eterna, o quê? Eterna destruição. Então, aqueles que estão separados de Deus, aqueles que não têm uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, já está aqui a condenação, eterna destruição. Banidos da face de Deus, ou seja, eles vão viver eternamente longe da face de Deus e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, a igreja de Tessalônica pensava que aquele dia chegou, né? Só que ele via os inimigos deles todos crescendo na frente deles. E eles falavam assim, mas por que Deus? Por que isso acontece conosco? E Paulo fala, chegará o dia em que a justiça de Deus será feita. Muitas vezes nós somos humanos, nós somos carne, nós somos emoção, e nós queremos a resposta para as nossas dores de uma maneira imediata. Mas de uma maneira miraculosa. Não que Deus não possa dar, Ele pode realizar milagres em nossas vidas, Ele pode restaurar, Ele pode renovar, Ele pode trazer um filho perdido, Ele pode fazer isso. Mas no tempo dele, não no tempo nosso. O que nós não podemos é deixar de ter fé. Vocês vejam bem, a história de Paulo. Paulo foi fiel a Deus, né? Foi tremendamente usado, mas ele acabou no quê? Numa prisão. João Batista, ele foi decapitado, outro grande nome bíblico. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que tinham e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Só que tem um detalhe, mas o fim da vida não é o fim de tudo. O fim da vida não é o fim de tudo. Chegará o dia, né? E é aquele dia onde a justiça de Deus, ela permanecerá. Aos olhos de Deus, os heróis da fé não são aqueles que alcançam prosperidade nesse mundo, né? Alcançam prosperidade financeira, prosperidade material, mas os heróis da fé são aqueles que vivem nesse mundo com a perspectiva na eternidade. É diferente você viver nesse mundo com a perspectiva no aqui, no agora, no que vai acontecer hoje, no que vai acontecer amanhã, no que vai acontecer a próxima semana, do que aquele que vive nesse mundo com a perspectiva naquilo que vai acontecer. É totalmente diferente. Hebreus capítulo 11, verso 13, diz o seguinte: todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Queridos, nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Quando nós entendemos que Deus estabeleceu uma época no futuro para exercer esse papel de juiz,
aí nós começamos a ter as nossas pressões internas aliviadas. Deus fará justiça com aqueles que causam a tribulação e dará alívio a nós, a você, que estamos sendo muitas vezes atribulados, mas que estamos com a visão naquilo que há de vir. Vejam só, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 10. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E agora sim, verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Então, é aquele dia que a nossa perspectiva, ela tem que estar focada naquele dia. Em Filipenses, capítulo 3, 19 a 20, ele diz o seguinte: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Quando a gente só pensa nas coisas terrenas, nas dificuldades das coisas terrenas, essas coisas aumentam. Aí ele continua: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso está em Filipenses capítulo 3, 19 a 20. Quando Jesus voltar, será colocado tudo no seu devido lugar. Toda essa confusão, tudo aquilo que a gente não entende, toda a traição, toda a mentira, todo o roubo, né? Toda a deturpação, chegará um dia que isso terá fim. Os maus sofrerão juízo, que é a separação eterna de Deus. Deus vai nos dar o alívio aos que hoje choram, nem sempre quando queremos, às vezes somente esse alívio virá quando Jesus voltar. Lembre-se, esse não é o final da história. Aqui em João 16, verso 33, ele fala, né, que nesse mundo nós passaremos o quê? Aflições. Mas ele fala o quê? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci. Como ter bom ânimo com tudo isso que está acontecendo? A minha visão, ela tem que mudar. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. A visão daquela igreja de Tessalônica, ela estava no aqui e no agora. A visão era que aquela situação toda já tinha acontecido e eles estavam desesperados. Muitas vezes, Deus, né, para impedir que nós nos apaixonemos pelas coisas aqui da terra, Ele nos permite a gente ter algum tipo de tribulação, algum tipo de aflição. Isso é certo para todos nós. Todos nós vamos passar e passamos desgostos nessa vida. Mas é por isso que nós não somos, né, completamente felizes. O MV falou assim: por que eu sou feliz? É porque as coisas que o mundo me dá me deixam feliz? Não, é porque eu tenho Jesus Cristo. Se eu esperar a felicidade nas coisas que o mundo me dá, eu sempre vou precisar de mais e mais e mais, eu nunca vou estar satisfeito com aquilo que eu tenho. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, ele diz o seguinte: de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fala isso: se reconcilie com Deus, porque nós somos como embaixadores. O que é um embaixador? O embaixador é um representante. Imagina só, você é um embaixador de Cristo na terra. Ou imagina um embaixador, sei lá, nos Estados Unidos, no Iraque, né? Esse embaixador, ele vai lá, ele vai procurar conhecer a cultura dos iraquianos, vai tentar conhecer a língua dos iraquianos, né? Brasileiro que é embaixador nos Estados Unidos, a mesma coisa, vai precisar de um green card, né? O que é o green card? É uma autorização para viver naquele país, certo? Ele vai aprender, vai ter que aprender o inglês, ele vai estudar a cultura. Só que muitas vezes a pessoa se apaixona pela cultura, né? Não, os Estados Unidos é maravilhoso viver, né? É um país lindo, né? Onde se faz justiça, onde se tem tantas coisas para o conforto.
E essa pessoa acaba deixando de ser embaixador, ele acaba agindo de uma maneira desleal, porque ele se acostuma com aquele país e começa a conviver e estar conivente com aquele país. E muitas vezes nós, que somos cristãos e estamos nessa terra por um pouco período de tempo, comparado com a eternidade, nós começamos a gostar daqui, de tal maneira que nós deixamos essas coisas eternas de lado. Nós deixamos essas coisas que nos trazem esperança para depois, para ver o que vai acontecer. Então, aquele povo de Tessalônica, eles estavam o quê? Esse dia já chegou. E nós, como que nós agimos? Quando é que vai chegar esse dia? Não sei. Então vamos estar aqui, vivendo as coisas da terra, sem a visão da eternidade. E isso é danoso para nós, Aqui não é o seu lar. Isso tem que ficar muito claro. Você é peregrino, você é embaixador aqui na terra. Você não vai viver para sempre aqui na terra. Eu sei que todos nós sabemos disso, mas nós vivemos, nós agimos, nós tomamos decisões baseadas nisso ou não? 2 Pedro capítulo 2, verso 11 diz o seguinte: amados, eu peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Não dá, não casa as duas coisas. Deus não quer que fiquemos apegados pelas coisas que estão à nossa volta. Por quê? 1 Coríntios 7,31 responde: os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Tudo que é nesse mundo é passageiro. As coisas visíveis, elas são passageiras, elas passam. E se a gente coloca nosso coração nessas coisas, nós muitas vezes nos magoamos e ficamos desesperançosos, Segundo Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 1, versículo 1. Uma coisa assim muito interessante, antes da gente ler esse verso, se a gente entender isso, e a gente começar a viver como se nós não fôssemos viver somente nessa terra, as nossas atitudes, a maneira como nós encaramos os problemas, elas mudam. Vocês concordam comigo? É diferente. É diferente você encarar uma doença, encarar uma situação financeira negativa, se você sabe que você está apenas de passagem nessa terra. Vamos falar sobre o dia do Senhor. Então nós falamos sobre tribulação, sobre como aquele povo estava sendo atribulado, como nós também somos atribulados em várias áreas. Mas como nós enxergamos isso, com qual visão, tá? Vamos falar um pouco sobre o dia do Senhor. Versículo 1, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo aqui está tranquilizando, fala assim: queridos, ainda não é o dia do Senhor. Não turbe o nosso coração, não precisa sentir essa pressão interna. Quando o dia do Senhor chegar, todas essas coisas serão respondidas. Os cristãos de Tessalônica, eles estavam preocupados, pois criam que esse dia já estava acontecendo. E a gente tem que lembrar que esses cristãos, eles tinham a Bíblia deles do Antigo Testamento, não existia a Bíblia do Novo Testamento. E o que o Antigo Testamento fala sobre o dia do Senhor? Está lá em Sofonias, capítulo 1, de 14 a 15. Se vocês puderem abrir, por favor. Sofonias, está no Antigo Testamento. Ele fala o seguinte, olha: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Então os cristãos de Tessalônica, eles estavam acostumados com essa visão apocalíptica. Então imagina o desespero deles.
eles crendo que o dia do Senhor chegou. Com todo esse panorama. Aí Paulo responde no versículo 2, 3, como nós lemos, né? Que eles deveriam crer que esse dia ainda não é o dia de Deus, né? O dia do Senhor, esse dia ainda não chegou. Então, aqui no versículo 3, capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, ou seja, naquela época já havia engano, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha o quê? O que ele fala? Qual que é a palavrinha aí? Apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade. Que homem da iniquidade é esse? É o anticristo, o filho da perdição. Então Paulo está falando o seguinte: o que vai preceder o dia do Senhor? É a apostasia, é o aparecimento desse anticristo. E o que é apostasia? Ela pode significar mudança de lealdade, revolta, rebelião, abandono da fé. O que Paulo está afirmando é que antes da volta do Senhor viria um tempo em que a fé de muitos se esfriaria, que novos valores da vida seriam incorporados à sociedade, demonstrando a sua decadência e abandono de Deus. O que nós vemos hoje? Uma novela onde mostra no seu final um casal, né, de homossexuais. Hoje há uma lei, estão buscando uma lei que tire, né, o título de pai e de mãe, porque isso seria uma afronta contra casais gays, né? Então o que é tudo isso? É destruir valores, destruir a família. Hoje já é possível um casal do mesmo sexo adotar um filho, ok? O ministério da iniquidade já impera. Veja assim aqui no versículo 7. Com efeito, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que agora o detém? O inimigo, né? Satanás, ele desorienta, ele mente, ele destrói. A iniquidade explica nossos desejos, nossas atitudes pecaminosas, utilizando meios de persuasão. Tudo se justifica. Nós não assumimos erro e responsabilidade. É mais fácil culpar o outro, né? É mais fácil, em vez de eu assumir um erro, eu chegar e falar assim: não, tal pessoa que fez. É mais fácil eu justificar um adultério dizendo o seguinte, colocando a culpa no meu cônjuge, né? É mais fácil eu justificar várias coisas, né, que acontecem hoje, a gente acha aberrações, colocando culpa nos outros ou racionalizando o pecado, dizendo que isso não é um pecado, é um problema que acontece hoje, que é normal. Então hoje o mundo está mudando seus valores de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito espantosa. É muito comum hoje nós termos nossos filhos totalmente perdidos. Muitas vezes tem filhos que não tem mais a estrutura familiar, não existe mais a estrutura familiar. Isso está sendo cada vez mais destruído, cada vez mais acabando isso, queridos. Se nós como cristãos nós não nos posicionarmos, essas coisas vão acontecendo cada vez mais e mais e mais, e nós vamos nos conformando com essa terra que não é nossa. Nós somos apenas de passagem. A gente tem que ter a visão eterna, a visão daquilo que está por vir. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos e nos ama, mesmo sendo pecadores. Aqui Paulo encoraja aquele grupo de Tessalônica a ficar firmes. Aqui no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz o seguinte: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em toda circunstância. O Senhor seja com todos vós. Assim como era para aquela igreja, assim é para nós. Se a gente não tivesse um relacionamento com Deus muito próximo, com Jesus Cristo muito próximo, essas dificuldades, esses problemas, eles vão aumentar. Quando nós sofremos aflições e quando a gente não consegue ter essa visão para a eternidade, essas aflições elas aumentam de tamanho, tá? Essas dificuldades aumentam de tamanho, faz com que eu não permita ver uma visão do futuro. Então, tudo aquilo que eu foco, essa coisa aumenta. Tem uma frase que diz o seguinte, né? Aflição, dificuldades, lutas são aquelas coisas monstruosas que ocorrem quando a gente deixa de enxergar o que há por vir, quando a gente deixa de enxergar o sonho,
quando a gente deixa de enxergar aquilo que é a nossa meta, a nossa vida. Isso em todas as coisas. Estou falando somente como cristão, mas se a gente não procurar ter olhos para a eternidade, nós vamos sofrer muito nessa terra. Uma coisa que Paulo falou também, abra aqui em Tessalonicenses 3:10, capítulo 3 e 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também o quê? Então aquele povo está falando o seguinte: olha, já chegou o dia do Senhor mesmo, então acabou toda nossa esperança acabou totalmente, nós não temos mais esperança, por que trabalhar, por que se esforçar? E essa pessoa cruzou os braços. Então Paulo falou simplesmente: ó, não trabalha, não toma. Agora, o que a Bíblia fala sobre o trabalho? Olha só, em Eclesiastes 3, verso 13, a palavra diz o seguinte: e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 13. Provérbios 14, verso 23, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A gente ouve muita história de homens, né, que se aposentam e vão colocar o pijama, né? Eles falam assim: vão colocar o pijama, vou para casa, agora não quero mais saber trabalhar. Essas pessoas morrem mais cedo. Ataque cardíaco, tem problemas. A mulher, né, fala assim: nossa, agora meu marido vai ficar aqui o dia todo aqui em casa, né? E já começa a dar problema, já começa a ter dificuldades ali no relacionamento do lar. Gente, nós não podemos ficar sem trabalhar. O trabalho é bom, é bênção. Olha só, Provérbios 22, 29. Viste o homem diligente na sua obra, perante o rei será posto. Então seja diligente em tudo que você fizer. Tudo que você fizer, faça com maestria, faça com amor. Não como se estivesse fazendo a homens, mas faça para Deus. Você será posto entre reis, como diz esse texto. Provérbios 18, 9. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. E aí vai. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas o que eu queria deixar bem claro com essa mensagem: aquela igreja passava aflições como nós também passamos. Nós não somos perseguidos porque nós temos uma Bíblia embaixo do braço, mas muitos povos hoje no mundo são. Mas nós temos as nossas aflições. Eles questionavam a justiça de Deus como muitas vezes nós questionamos: onde está Deus nessa causa? Eles achavam que o dia do Senhor já havia chegado. E nós? Como nós vivemos em relação a esse dia, em relação à eternidade? Eu queria falar algumas coisas rapidamente para vocês, traçando esse paralelo, né? Dessa nossa curta existência aqui na Terra e a visão da eternidade. C.S. Lewis, esse escritor famoso, escreveu o seguinte: olha, se você ler a história, você vai descobrir que crentes que mais realizaram nesse mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir. É pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo é que eles se tornaram ineficazes neste mundo. Quando a gente foca só para as coisas desse mundo, nós não andamos, nós não progredimos, nós ficamos presos. Deus não te criou para isso. Deus quer te dar uma visão de eternidade. Porque se você tiver essa visão de eternidade, as suas atitudes, mediante as dificuldades, vão ser outras. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, que é a eternidade, do que aqui. É fato isso, gente. Se você é cristão, se você está aqui hoje, você deve acreditar nisso. Ok? A Terra é um lugar de preparação, é uma pré-escola, é um vestibular, é um concurso público. Né? Costumam brincar isso com o pessoal lá na escola. Essa vida é uma preparação para a próxima. Você vai viver nessa vida quanto? 70, 80, 100 anos? Não sei. Mas é muito pouco, não é nada em relação à outra vida. Por que tanto foco nessa vida? Que nós temos tanto foco nessa vida? O único momento que pensamos a respeito da eternidade é nos enterros, não é mesmo? Nossa, para onde foi fulano de tal? Onde que ele está agora? Né? Será que ele foi salvo? Será que ele não foi? Salomão fala o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa, pois lá as pessoas refletem sobre isso, começam a refletir sobre a eternidade. Né? Onde está essa pessoa agora?
Aqui só está o corpo dela, né? Embora saibamos que todos nós morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta, não é mesmo? A gente nunca se acostuma com a morte, principalmente quando é uma pessoa próxima a nós. Nós sentimos interiormente que nós deveríamos viver para sempre, e isso é fato. Deus, Ele colocou no nosso coração a semente da eternidade. Por que a gente não pensa na morte? Porque nós fomos feitos para ser eternos, estando com Deus ou não estando com Deus. Ok? Essa semente existe no nosso coração. Um dia, nosso coração não irá mais bater. Então será o fim do seu corpo e do seu tempo na terra. Mas não será o seu fim. Seu corpo terreno é apenas uma habitação temporária do seu espírito. Deus diz em Jó, capítulo 8, verso 9: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Lá em Salmos, se não me engano, fala, né, que a vida do homem é como se fosse uma folha de uma árvore, que caindo, logo ela está no chão, logo ela se seca e aí vai rapidamente. Então nós precisamos saber de duas grandes verdades aqui. Eu queria que vocês saíssem com essas duas grandes verdades e vocês meditassem nela. A primeira: em comparação com a eternidade, a sua vida aqui é extremamente breve. Segunda, a terra é apenas uma residência temporária. Você é peregrino aqui, você é embaixador, você tem uma missão, você tem um propósito aqui. Se você não reconhecer esse propósito aqui na terra, você vai viver seus 70, 80, 90 anos de uma maneira vazia, sem produzir nada. Aí a pior coisa, eu assisti um filme onde o personagem falou o seguinte: pior do que passar fome é ter uma vida sem propósito. Pior do que passar fome é você não saber por que você acorda todos os dias. Você aqui não ficará muito tempo, isso é fato. Por isso, não se apegue tanto a essas coisas que o mundo nos oferece. Peça a Deus que o ajude a ver a vida na terra como Ele vê. Salmo 39, verso 4 diz o seguinte: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, à medida que meus dias qual é, para que eu sinta quanto eu sou frágil. Em relação aos séculos passados, a vida oferece muitas facilidades hoje que faz com que nós nos apeguemos, né? Tanta coisa, né? Celular, smartphone, cinema, viagens e tal. Nós nos apegamos a essas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. 2 Coríntios 4, 18. Nós estamos já terminando, queridos. Abram para mim 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Isso aqui deve ser a nossa meta. Esse é um texto para você guardar e você levar no seu coração nessa manhã. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Procure focar nas coisas eternas. A vida na terra nos oferece muitas opções. A eternidade só nos oferece duas: o céu ou o inferno. Só tem essas duas opções. E é legal, né? O que é legal é que a Bíblia, ela dá a resposta certa para você ir para o céu. Você não precisa receber um envelope lacrado com uma prova onde você vai responder um questionário para saber se você tem direito à vida eterna ou não. A resposta já está na Bíblia. Você sabe. Ok? Então, queridos, pelo fato da terra ser nossa habitação temporária, isso explica por que experimentamos dificuldades, aflições, rejeições nesse mundo. Explica também por que algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não serem respondidas e algumas situações parecem injustas para nós. É porque você não vai viver aqui para sempre. Por isso que nós temos muitas vezes essa percepção falha de uma injustiça divina para com a nossa vida. Se você viver com essa consciência que a vida não é só aqui, as suas atitudes, o modo de pensar, de tratar as outras pessoas vai mudar. Quando você chegar na frente de Deus, Deus não vai perguntar para você sobre os bens que você ganhou, que você deixou, que você perdeu.
Ele vai perguntar sobre os relacionamentos. Qual foi seu relacionamento com Jesus Cristo? Qual foi seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos? É isso, essa preciosidade. Essas são coisas eternas. Nós não devemos deixar isso para trás. Se você viver com essa consciência que a vida não é só aqui, as suas atitudes vão mudar. Problemas, preocupações, projetos, atividades, metas que parecem importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos. Quanto mais próximo de Deus, menor o resto parecerá. Seus valores vão mudar. Tudo que não é eterno, olha só essa frase, queridos. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Mas como será essa eternidade com Deus? Sem Deus a gente já sabe. E com Deus, como que vai ser? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz o seguinte: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia afirma que nos céus nós estaremos reunidos. No acidente de 11 de setembro, das Torres Gêmeas, um pai estava trabalhando e ele viu um grande estrondo. E quando ele foi à janela e viu aquele incêndio, ele viu aquele incêndio, ele percebeu que ele não sairia daquele lugar com vida. A primeira coisa que ele pensou em fazer foi ir no computador e escrever um e-mail para o filho. O e-mail dele dizia mais ou menos o seguinte: filho, papai não vai poder ver você crescer, eu não vou ver a sua formatura, não vou conseguir ver o seu casamento, os seus filhos, mas uma coisa eu te digo, eu te espero na eternidade. A palavra de Deus nos diz isso, que um dia nós todos nos encontraremos. Esse filho, eu garanto para vocês, esse filho, ele vai fazer o possível, para não perder a eternidade. Ele vai aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, porque ele quer viver com Deus e porque ele quer encontrar o Pai dele. Amém? Pense, há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Reflita sobre isso. Não sei como está os seus dia a dia, os seus problemas, suas dificuldades, mas há muito mais do que isso. Guarde esse texto, não atentando nas coisas visíveis, mas aquelas que não se veem. E eu queria terminar. Abram para mim Apocalipse 21, 3, 5, para a gente terminar. Eu vi uma grande voz, Apocalipse capítulo 21, versos de 3 a 5. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos de toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. Vai ter um dia que nós vamos viver 100% com Ele. Ele vai nos segurar pelos braços. Um dia onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, não haverá doenças, não haverá traições, não haverá roubo, não haverá choro. Esse dia vai chegar. Nós vivemos num mundo caído. Então, a nossa intimidade com Deus, ela pode ser 5%, 10%, se a gente puder quantificar, mas chegará um dia que será 100%. Eu digo para vocês, quanto mais intimidade com o Pai nós tivermos na face da terra, nós encararemos as dores, as aflições com muito mais sabedoria e seremos cristãos
mais produtivos, como disse C.S. Lewis. Tenha a visão da eternidade, não tenha a visão somente no aqui e agora. Eu queria que vocês, pode tocar agora? A gente vai terminar com esse hino, né, do conjunto chamado Rio Sono, que ele fala sobre esse encontro que nós teremos com o Pai. E nesses 5, 6 minutos, que vocês possam meditar nessa letra e que a gente possa ter nossa visão para a eternidade.
ter essa visão da eternidade, para que as nossas atitudes, para que a nossa postura mediante a problemas, as dificuldades, possa estar em Deus. E para isso só existe uma maneira: nós mergulharmos em Cristo. Não de termos só via o culto, ter uma religião, participar de uma igreja, participar de atividades, não vai te dar a identidade celestial. A identidade celestial, ela vem com a comunhão com o Pai. Senão nós vamos ser seres religiosos, nós vamos viver uma apostasia, onde a gente vê muito isso hoje. Que todos nós possamos buscar isso, a identidade de filho. Nós temos um Pai que nos deu a eternidade, e nós possamos nunca esquecer disso. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por essa manhã e pedir a Tua bênção, Pai, para a Tua igreja. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, essa visão. Que o Senhor, Pai, possa nos dar, Pai, esperança, que nós nunca percamos a esperança, mesmo, Pai, em situações que a gente acha que é impossível haver uma solução, Pai. Senhor, nós somos Teus filhos, o Senhor é o nosso Pai. Nós queremos, Senhor Deus, ter um relacionamento sincero, aberto, transparente contigo, Pai. Nós somos pecadores, nós somos falhos, Pai, mas nós queremos não perder essa visão. Nós sabemos que esse dia nos aguarda. Um dia que não há mais choro, um dia onde não há mais dor, onde não há guerras, onde a Tua presença na nossa vida, ela se dará por completo. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Filho, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida eterna, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Quem vai no churrasco conosco, que nós vamos ter um churrasco